Então, minha gente, fiz questão de fazer essa tomada dessa imagem aqui para mostrar para vocês que a base dos meus argumentos e da minha fala, elas não são da minha cabeça. Eu consulto livros, tá? Dicionários, a Bíblia, então livros do Espírito e Profecia, tá? Então minha mesa aqui repleta destes livros. E tem uma biblioteca em outro cômodo da casa que tem uma série de livros. Aliás, eu tenho todos os livros da grande coleção do Espírito e Profecia, tá? Então, o meu objetivo, através dessa imagem, é mostrar para você que a gente deve estudar, certo? E estudar na fonte. E buscar fazer uma interpretação ipsis literis da verdade, sem colocar pensamentos ou tendências filosóficas, modernistas, mas nós devemos nos ater à fonte. É isso aí. Bom, feita a introdução da visão da fonte ou das fontes, o vídeo que estamos aqui desenvolvendo nesta manhã, ou nesta noite, ou nesta madrugada, não sei que horário você vai ver, que é tratar sobre esse tema, a partir desse título que é uma pergunta. Você já foi chamado de extremista? Daqueles que me acompanham presencialmente ou têm uma relação pessoal comigo, sabem que eu sou professor do Instituto Federal. E atualmente eu ministro uma disciplina chamada Artes, e todos os meus alunos são incentivados pelo método de estudo que a gente trabalha, que é o método científico, a você buscar saber com precisão as informações das fontes, ou também o estudo da palavra. E a palavra base em discussão com essa pergunta é extremista. Por que que as pessoas estão usando essa palavra extremista? Qual o objetivo das pessoas ao utilizarem esta palavra? Uma palavra, ela tem um alcance muito amplo. Com o passar do tempo, as palavras elas vão tomando ou carregando novos simbolismos ou significados que elas às vezes não tinham quando esta palavra surgiu, certo? Então extremista vem de extremo. Mas para que eu não fale sozinho aqui, eu estou tomando esse dicionário, que é um bom dicionário, tenho consultado, inclusive, meu doutorado, utilizei bastante os verbetes aqui contidos, tá? O Michaelis 2000. Um interessante dicionário, e tenho utilizado esse dicionário para fazer análise das palavras. Então, a pergunta é, já chamaram você de extremista? Então eu queria fazer análise da palavra extremista. O que é ser extremista? E como a gente pode aplicar de forma positiva e de forma negativa a palavra. Na atualidade, a palavra tem sido aplicada de forma negativa, sobretudo por alguns membros predominantes. Não importa se seja aquela igreja ou outra igreja, mas aqui eu falo diretamente aos adventistas do sétimo dia. Aquele membro que utiliza a palavra para calar a boca daquele que prega a verdade. E a verdade, nos dias modernos, inclusive dentro da igreja adventista, ela tem sido misturada com argumentos modernos. E os argumentos modernos, eles buscam tranquilizar
a igreja, a congregação. Inclusive, muitas ideologias das quais ou sobre as quais a igreja não tem posicionamento favorável, que estão tomando conta da sociedade, e estas ideologias são contrárias à Bíblia, estas ideologias são contrárias ao Espírito de Profecia. Muitas ideologias, quando elas surgem a partir de alguns termos que sofrem transformações. E um dos termos que tem sido utilizados dentro da Igreja Adventista para calar a boca, para anular, para cancelar, para isolar o pregador que prega a verdade, tem sido o termo extremista. Também um outro termo que acompanha o termo extremista, perfeccionista. Mas hoje em especial eu queria analisar a palavra extremista. O que é ser extremista? Lembrando bem que a palavra extremista vem da palavra extremo. Certo? E a palavra extremo, ela pode ser utilizada de forma positiva ou de forma negativa. Eu vou comprovar isso para vocês dentro da história bíblica e dentro do Espírito de Profecia. Então vejamos. O que diz lá sobre extremo? O que é extremo? Situado no ponto mais distante. Afastado. Remoto. Longínquo. Último. Perfeito. Lembra quando eu falei que muitos líderes e muitos pastores, com o objetivo de anular o discurso e a voz dos que pregam a verdade dentro da igreja, têm chamado estes que pregam a verdade de perfeccionistas. Extremo significa perfeito. Pergunta: quando você é chamado para ser um filho de Deus, você não é chamado para ser perfeito aos olhos de Deus? Percebe? Então eu quero levantar uma discussão sobre o termo extremista, cunhado por uma ala moderna, uma ala que gosta de mensagens que afagam a consciência e o ouvido. O que é extremo? Exímio. Uma aplicação positiva da palavra. Exímio. Exímio jogador. Habilidoso jogador. Exímio pintor. Habilidoso pintor. Exímio cristão. Cristão que busca cumprir o que ele estuda e conhece dentro da palavra de Deus e do Espírito de Profecia. O que é também extremo? Elevado. Extremoso. Afetuoso. Sumo. Sumo sacerdote. Outra aplicação que a gente conhece bem, de extremo. Máximo. Também pode ser excessivo. Exagerado, o ponto mais distante, extremidade, raia, limite, contraste, borda, orla, fim, termo, conclusão, exagero, descomedimento, primeiro ou último termo numa proporção aritmética ou geométrica. Excessivo aqui está como carinhos excessivos, demonstrações de estima, de amor. Vocês percebem que a palavra extremo ela pode ser aplicada de diversas formas, de forma positiva e forma negativa.
Então, o que é ser extremista? Eu vou lá, então, ler aqui o que aparece no dicionário que eu estou utilizando. Extremista, lembrando bem que vem da palavra extremo, e nós já revisamos a palavra extremo aqui. Relativo ao extremismo, pessoa partidária do extremismo, radical. O que é extremismo? Aqui o dicionário define: doutrina que impele a adoção de medidas extremas para resolver os males sociais, radicalismo. Mas lembrem-se, no meio religioso, na modernidade, falando aqui no ano de 2024, estamos no século XXI, no pós-modernismo, ou eu diria hoje no século XXI, em 2024, no pós do pós, como eu sempre me refiro aos meus alunos, quando a gente estuda artigos científicos das diversas artes, e a gente fala de períodos históricos, períodos estilísticos. O pós-modernismo, vivemos o pós-modernismo, e o pós-modernismo tem entrado fortemente nas igrejas. E ele tem a sua contribuição negativa para derrubar os princípios bíblicos e proféticos. Quando eu digo proféticos, não somente o que vai acontecer ao futuro, mas aos conselhos que advêm dos escritos proféticos. E vocês sabem a que eu me refiro: aos escritos de Ellen White. Entendido o que significa a palavra extremo, que ela pode ter uma aplicação positiva e negativa, ficando com o carregamento simbólico que muitos líderes de igreja, da igreja moderna, ou querendo seguir a modernidade e a liberalidade, dentro da igreja adventista, tem cunhado o termo extremista para colocar sobre aquele que prega insistentemente uma mensagem. Seja ela aquela mensagem de saúde que prega reforma de saúde, seja aquela mensagem que prega reforma no vestuário, seja aquela mensagem que prega reforma no falar. O que é a reforma? Reforma é a volta aos princípios, volta ao correto, é ser perfeito. A palavra extremo também significa ser perfeito. Veja, o Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho extremo, porque ao final, quando os livros forem abertos, das minhas ações, das suas ações, o julgamento vai ser perfeito e justo, eu diria, extremo, porque ao final ou você ganha a vida eterna ou você ganha a morte eterna. Isso não é um ato extremo de Deus? É, mas é um ato de justiça e amor. Amor pelas muitas oportunidades que ele deu a este velho mundo e a seus habitantes. E eu agora quero me referir a um acontecimento que se desenvolveu na história antiga, na história do povo de Israel. Eu queria que vocês lembrassem comigo quando o povo de Israel sai da terra do Egito, depois de viver 4 séculos e um pouco mais no paganismo, no berço do ocultismo e do espiritismo, que até hoje influencia. Aliás, os egípcios adoravam a morte. A morte era como um deus. Todo egípcio almejava morrer, porque ele cria que quando morresse, ele iria para um lugar melhor. As bases do espiritismo estão aí lançadas. E elas foram as precursoras, estas bases, do espiritismo moderno, o espiritismo filosófico, o espiritismo como tem sido desenvolvido na modernidade, influenciando outras nações, outros impérios. Mas eu queria recordar aqui a história de Israel, então,
quando o povo está diante do Monte Sinai. Moisés sobe para falar com Deus, para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Mas vocês sabem, vocês conhecem a história. Você pode ler na Bíblia, em Êxodo. E você sabe pela história que Moisés demora para voltar. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Estou utilizando aqui uma versão reduzida do livro Patriarcas e Profetas. Esta versão. E lá no capítulo Idolatria no Sinai, reza toda a história completa, bastante detalhada e iluminada pelos escritos de Ellen White, como isso aconteceu. Além de nós termos a fonte original, o registro bíblico. Mas, amigos, o que acontece? Moisés demora e o povo começa a entender que Moisés não voltaria mais, porque de repente Moisés teria morrido na presença de Deus. Lembrando bem que antes de Moisés subir, o povo de Israel tinha feito um concerto com Deus, de obedecer à voz de Deus. Qual é a voz de Deus? A sua lei. Mas Moisés então subiria ao Monte Sinai para receber esse concerto, que era a lei de Deus, a expressão do caráter de Deus. Os 10 mandamentos. O ser humano sempre teve necessidade de se apegar a alguma base de confiança para viver. E muitas vezes, quando não se tem Deus como o primeiro na vida, você arranjará outro Deus. Há uma essência divina dentro do coração humano de que ele precisa acreditar em algo. E quando ele acredita em algo que é Deus, ele adora ao Deus verdadeiro. E quando ele acredita em algo, em pensamentos que não são provenientes dos princípios da essência e da origem de Deus, origem no sentido do ser e na origem do poder, nas questões temporais, que a gente não pode compreender a existência de Deus, de um Deus que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Isso foge à mente. E muitas vezes, na incapacidade de nós não entendermos Deus, nós recorremos a outros caminhos. E aí estamos arrumando outros deuses. O povo de Israel, então, agora pede a Arão, o irmão de Moisés, um dos líderes mais importantes do povo de Israel. Moisés e Arão eram os 2 irmãos escolhidos para fazer o trabalho de liderança, o trabalho de direção do povo de Deus na caminhada rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Nós também estamos indo a uma terra. Arão tinha pleno conhecimento da sua função e do seu poder como líder, e que ele tinha que ficar firme ao que ele conhecia. Arão era a voz de Moisés. Moisés tinha a língua pesada. Deus instituiu Arão como a voz de Moisés, como comunicador entre Moisés e o povo. E nós conhecemos a história. Moisés demorou para voltar. Pensaram que Moisés tinha morrido. Não ia voltar. O povo, aquele povo que tinha feito o concerto alguns dias antes com o Senhor Deus, de que faria tudo o que Deus mandasse. Este mesmo povo pede a um dos líderes máximos do povo de Israel, a Arão, que fizesse a eles um Deus. E Arão faz então, pela pressão do povo, Arão faz o bezerro de ouro. E o povo começa uma festa de adoração a esse bezerro de ouro, dizendo que seria então este bezerro de ouro o Deus que tinha tirado o povo de Israel do Egito. O povo então
deixa ressurgir nas suas vidas aqueles velhos hábitos do Egito. Quando você percebe a cultura egípcia, a idolatria egípcia, a religião egípcia, uma religião que tinha base em cópias imagéticas, esculturas de animais. Então pede Arão uma imagem daqueles animais que eram naturais à cultura hebraica. O boi tanto ajudava no trabalho, como também, em algumas situações, provia alimento cárneo na ausência de outras possibilidades. Então, culturalmente, o povo hebraico depositava muita confiança na força do animal, do boi, da vaca. A vaca dava leite. Uma forma de assegurar fonte proteica, ou pelo leite, por queijo, e até, se necessário, numa situação extrema, comer a carne do boi. E era algo comum. Nessa situação, o povo de Israel comia carne. E aí, quando a gente passa a analisar como um líder que estava tão perto de Deus como Arão, e cede à pressão do público, à pressão da igreja, cede à pressão da maioria, que geralmente você tem sempre uma grande maioria, hoje principalmente, que é defensora da liberalidade. Não é bem assim. Não é com tanta exatidão para seguir o que está escrito em Ellen White. Não, na alimentação podemos comer isso ou aquilo. Não é bem assim, não é tão extremo. E se existe alguém que começa a pregar sobre os erros, sobre a necessidade da reforma da igreja, o que acontece? Surge um líder que tenta calar a boca daquele que prega a verdade, de forma que seja calado pelo termo que utilizam carimbando o ministério e a vida dessa pessoa, dizendo: ele é um extremista. O irmão fulano de tal é um extremista. Qual o objetivo que um líder tem quando diz que um outro é extremista? Irmãos, eu não estou defendendo aqui o extremismo negativo. Nós temos que ter bom senso, obviamente, mas o bom senso nosso precisa ter uma base bíblica e dentro do Espírito de Profecia. A irmã White, inclusive, pregou sobre extremismos em vários setores da vida. Um deles sobre extremismos na reforma alimentar. Casos de extremismos que aconteceram em nosso movimento quando ele começou, no século passado e no anterior século, no século XIX. Mas eu estou me referindo aqui ao termo extremismo quando ele é colocado para calar aqueles que pregam a verdade dentro da igreja. Então, é com extrema tristeza que eu revelo a vocês o que Ellen White escreve sobre os líderes frouxos. Quando eu falo líderes, diretores de departamento, anciãos, pessoas que pertencem à comissão da igreja, pastores locais e até pastores de departamentos administrativos de diversos níveis dentro da igreja. Aí eu me refiro aos níveis superiores: missão, associação, união, divisão, associação geral. Então, olha só o que diz o trecho na página 225 desta versão aqui, do livro Patriarcas e Profetas, Ellen White.
Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade, por uma aparência de cristianismo, por uma aparência de adventista fiel, mas não é. Lá no interior da sua consciência, da sua vida diária, não é fiel. Só tem aparência. Uma religião que permite aos homens. Gente, esse trecho está falando para quem? Para as pessoas que estão no mundo ou para as pessoas que estão dentro da Igreja Adventista? É claro, dentro da Igreja Adventista. Este trecho se refere aos líderes e à igreja. Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, passam lição de escola sabatina, segue o itinerário do culto, a liturgia do culto, tudo certinho, canta o hino do sermão, o hino do final do culto, o hino de despedida, o hino da oferta, faz tudo certo, o ritual, mas infelizmente essas pessoas lá no seu íntimo, elas entregaram-se à satisfação egoísta ou sensual. Isso está ligado à sensualidade e, por tabela, à sexualidade. É tão agradável às multidões hoje, como foi nos dias de Israel. O pastor jamais pode pregar nada contra essa igreja. O pastor precisa pregar sermões bonitos e afáveis ao ouvido, que passam a mão na consciência. E olha o que diz aqui. Quando eu falo de líderes frouxos, anciãos frouxos, pastores frouxos, líderes frouxos, olha o que diz aqui a respeito de Arão. Mas observe que agora o nome de Arão é tomado em plural e se refere, nesta substituição, quando se coloca o S, indica o plural do nome de Arão, se refere aos líderes da atualidade. E ainda há Arãos flexíveis. Eu usei a palavra frouxo. Uma palavra que mais fácil de entender. Quantos líderes são frouxos? Na hora de defender a verdade dentro da igreja, dão um pé para trás. Não tem coragem. Por quê? Vai pensar na unidade da igreja, na amizade. Aí não pode mais pregar contra certo pecado porque fulano errou naquilo. Certo pecado que fulano também erra. Irmãos adventistas, nós vamos pregar a verdade ou vamos defender a unidade à custa da verdade? Defender a unidade à custa da verdade é covardia, é falta de coragem. E o apóstolo, o profeta João, quando recebe a visão sobre quem não entrará no céu, lá não entrará no céu os assassinos, as prostitutas, mas os covardes também não entrarão no céu. Quando Martinho Lutero surgiu para se levantar contra a Igreja Católica, que ele era católico, ele precisou de coragem. Quantas vezes os reformadores ficam numa posição extrema, ficam sozinhos contra a maioria? Muitas pessoas se perderão fora da igreja e dentro da igreja. Então, quando você é chamado de extremista, há uma força, um simbolismo negativo que alguém utiliza para calar sua boca. Irmão que prega a verdade, não cale, não se cale, continue pregando. Irmão que é frouxo, se torne forte, tenha coragem, porque senão você que é um líder frouxo, um líder flexível, como os Arões, como Arão foi diante do povo em construir um bezerro de ouro,
sabendo que este povo tinha feito um concerto, ele próprio, Arão, como líder, tinha feito um concerto com Deus. E quando Deus estava, então, no Monte Sinai, fazendo esse concerto, a presença de Deus era uma presença que imbuía terror, medo, diante da grandiosidade de Deus. Esse Deus mudou? Não, é o mesmo. Mas se este Deus está em silêncio, mas ele deu os escritos proféticos e a Bíblia, para que você se apegue ao que está escrito a Bíblia. Quantos reformadores deram a vida pela verdade? Isto é um ato extremo ou não é? Em certo sentido, é uma bênção você ser chamado de extremista, porque você foi chamado para ser perfeito. A palavra extremo também diz perfeito, exímio, perfeito cristão, exímio cristão. E líderes e pastores cunharam também o termo perfeccionista para calar a boca daqueles que pregam a verdade. Irmãos, não se permita ser levado ou atemorizado. Não se acovarde diante destas classificações que talvez imporão a você. No mundo, uma das denominações que o povo adventista, nos fins dos tempos, quando o decreto dominical sair, vai ser chamado de fundamentalista, para ligar aqueles que são terroristas contra a sociedade. Percebem? Percebe? Os termos como são cunhados para calar a sua boca, para atemorizar você, para acovardar você. E ainda há arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, estes líderes mantêm posição de autoridade ano após ano, sendo eleitos pela comissão da igreja, ou pela comissão, mas que no fundo, mesmo sendo eleitos pela maioria e pela liderança da igreja, infelizmente, não adianta só essa eleição por homens. Você tem que ser eleito por Deus. E ser eleito por Deus é fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Defender a verdade significa, inclusive, sacrificar a unidade. E tem líderes que querem defender a unidade da igreja à custa da verdade. Arãos frouxos, arãos flexíveis, mantêm posição de autoridade na igreja e que a igreja muitas vezes confere a eles. Estes líderes flexíveis, arãos flexíveis, frouxos, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Foi o que Arão fez. E Ellen White chama dos líderes atuais, quando são flexíveis, na prática, Ellen White chama de frouxos. Eu estou explicando. O que é a palavra frouxo? Quando você tem uma musculatura e pela falta de exercício dessa musculatura, a musculatura fica frouxa e ela pode permitir que um osso seu seja quebrado. Quando você tem um líder frouxo, que não defende a verdade, ele permite que a verdade seja quebrada dentro da igreja. Continuando ainda, eu queria dizer o seguinte: um outro sentido da palavra extremo, aquele que pratica o extremo, é ser radical. Eu queria perguntar o seguinte: se a atitude de Moisés quando desceu do monte, quando Moisés desceu do monte e viu aquela bagunça no meio do povo de Deus, Moisés ficou terrivelmente desgostoso. E qual foi a reação de Moisés? Foi extrema? Ou foi flexível? A reação de Moisés foi radical ou foi frouxa, como foi a de Arão? Entrando no acampamento, lá na página 227, desta mesma versão, Patriarcas e Profetas. Entrando no acampamento, lá no terceiro parágrafo,
Moisés passou através das multidões, entregues à dissolução, à orgia, à comelança, ao prazer, ao ritual de adoração a um Deus estranho, a um Deus falso. E lançando mão do ídolo, atirou-o ao fogo. Em seguida, reduziu-o a pó. E havendo-o derramado sobre a torrente que descia do Monte Sinai, fez com que o povo bebesse dela, daquelas cinzas. Assim se provou e se mostrou ao povo que aquele Deus não tinha valor nenhum. Assim se mostrou a completa inutilidade do Deus que estiveram a adorar. Esta atitude introdutória, porque depois Moisés fez mais coisas. Ele tomou outras atitudes radicais. Esta foi uma atitude extrema ou não? Em defesa da verdade. Em defesa do Deus vivo. Em defesa de Jeová. O que Deus te pede hoje, meu irmão adventista, é que você pregue a verdade sem medo, só isso. Vai chegar um tempo que talvez você tenha que provar a sua fidelidade a Deus de forma radical, inclusive correndo o risco de você ser morto. Isto não é um ato radical? Defender a verdade até o último, inclusive com o preço da sua própria vida? Você sabe disso, que poderemos correr esse risco. Isso não é uma situação radical? Ou você vai ficar do lado confortável, flexível, frouxo? Mas vai vendo a história do povo de Israel, descrita aqui no Patriarcas e Profetas de forma muito detalhada e argumentativa. Vou ler agora na página 229, na mesma versão do condensado do Patriarcas e Profetas. Posto que Deus houvesse atendido a oração de Moisés, poupando a Israel da destruição, Moisés foi interceder a Deus para que Deus não matasse o povo. Muita gente só lembra disso, de Moisés, dessa situação. Ele foi interceder, Senhor, Deus falou assim para ele, olha, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo. Mas muita gente só prega de quando Moisés intercedeu para o povo, e se Deus fosse destruir o povo, Moisés pediu, então, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. O tamanho amor que Moisés tinha pelo povo. Mas Moisés amava tanto o povo, mas quando chegou na hora de agir, ele agiu de forma radical, de forma extrema. Posto que Deus houvesse atendido a oração de Moisés, poupando a Israel da destruição, porque Deus tinha dito a Moisés que iria destruir o povo, destruir esse povo. A apostasia deste havia de ser castigada de maneira assinalada, marcante. A iniquidade e a insubordinação em que Arão permitira que o povo caísse. Se não fossem prontamente essa insubordinação e essa iniquidade aniquiladas, passariam de motim à perversidade e envolveriam a nação em ruína irreparável. Com terrível severidade deviam mal ser excluídos. De pé na porta do acampamento, Moisés chamou ao povo. Quem é do Senhor, vem a mim. Aqueles que não haviam se unido à apostasia, da adoração ao bezerro de ouro, deviam tomar posição à destra, à direita de Moisés. Os que eram culpados, mas se arrependeram, ficariam à esquerda. A ordem foi obedecida, verificou-se que a tribo de Levi não tomara parte no culto idólatra. Dentre outras tribos, grande número havia dos que, embora houvessem pecado, exprimiam agora o seu arrependimento. Tinham pecado na adoração ao bezerro de ouro, mas estavam arrependidos. Mas uma grande multidão, a maior parte daquela mistura,
que tinha participado na adoração ao bezerro de ouro. E essa gente tinha instigado outros a adorarem o bezerro de ouro. Obstinadamente, a maioria permaneceu na rebelião, aprovando o ato que eles mesmos tinham feito de pedir a Arão e participar no ritual de adoração ao bezerro de ouro. Estes estavam irredutíveis, a maioria. Em nome do Senhor de Israel, Moisés disse. Moisés agora ordenou àqueles à sua direita, que se haviam conservado inculpados de idolatria, não tinham se envolvido. Ele convida esses que não tinham se envolvido, que cingissem suas espadas e matassem a todos os que persistiam na rebelião. Os que se arrependeram foram poupados, mas os que insistiam na rebelião foram mortos. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, sem consideração da sua posição, se era líder da igreja, líder de família, líder de 100, líder de 1.000, se tinha nome importante na genealogia, fosse quem fosse. Se era parente do ancião, parente do diretor da escola sabatina, se era parente do pastor, não importava. E caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Sem consideração para com a posição parentesco ou amizade, líderes de hoje. Os cabeças daquele ímpio motim foram eliminados, mas todos os que se arrependeram e se humilharam foram poupados. Deus é justo. Então, este vídeo aqui, ele quer colaborar para que nós defendamos a verdade. Irmão que prega a verdade. Este vídeo é para você, não desanime, continue. Saiba que Deus é justo, Deus é amor, como foi poupando aqueles que se arrependeram da adoração ao bezerro de ouro. Chegou a hora, líderes atuais da Igreja Adventista, aqueles que defendem a verdade, estão aí defendendo, Deus continue te fortalecendo. Aqueles que não se acovardam e chamam o pecado pelo nome, continue Deus te fortalecendo. Você que desculpe do peso das minhas palavras, você que tem exercido a covardia em nome do conforto, em nome da unidade entre os irmãos, em nome da amizade que você tem com alguém, e tem deixado de defender a verdade, defenda a verdade. Não defenda a unidade à custa da verdade. Não seja um líder flexível. Desculpe, não seja um líder frouxo. Ninguém, no fundo, gosta de pessoas frouxas. Em pessoas frouxas, você não pode confiar. Não há possibilidade de confiar em pessoas frouxas. Pessoas que têm um posicionamento diante da pressão do povão, da maioria. Ou da maioria da igreja que não está consagrada, que precisa ser levada e chamada a atenção para que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Mas sempre o povo de Deus, em todas as instâncias e tempo histórico ou tempo cronológico, foram chamados à consagração. Se não há profecia, o povo se corrompe. Se não há estudo da verdade, se não há estudo dos escritos proféticos, se não há estudo primeiramente da Bíblia, o povo se corrompe. Se você não defende a verdade, você líder, se você submete à pressão de grupo, quando alguém te chama de extremista e se acovarda e não prega a verdade, Deus vai pedir conta de você, porque você foi chamado para brilhar, você foi chamado para ser um baluarte da verdade. Você foi chamado para ser um missionário. E ser um missionário é aquele que tem uma missão de guerra. E nós estamos numa guerra do bem contra o mal. A quem você vai pertencer? A que exército? Não se permita calar pelos termos que são comuns na atualidade, na modernidade, na pós-modernidade. Não se permita calar no século XXI. Não se permita calar no ano 2024 e nos posteriores anos, se Deus o permitir, você viver e eu viver.
seja um baluarte da verdade. Você poderá ser taxado de extremista, mas, às vezes, eu não estou defendendo o extremismo aqui, irmãos. A irmã Ellen White atacou o extremismo doentio e a falta de bom senso espiritual, intelecto bíblico. Mas eu estou analisando a palavra que foi cunhada dentro da Igreja Adventista para calar as pessoas que pregam a verdade. Não se permita se atemorizar diante da classificação que querem atribuir a você como um extremista. Só aqueles que conseguirem dar um extremo testemunho da verdade serão salvos. E às vezes correremos o risco de pagar com a nossa própria vida. Então, não se atemorize. Estão chamando você de extremista? Deus te abençoe.